Santos 1, Palmeiras 0 na Vila Belmiro. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Gol de Otero, hein? O Santos larga na frente. Palmeiras que tem um compromisso agora pela Libertadores da América. Na quarta-feira viaja à Argentina para encarar o São Lourenço e o Santos tem a semana livre. É uma vantagem que o Santos tem, Bruno Prado. A semana livre para poder descansar, trabalhar, focar só no Palmeiras. E o Palmeiras tem uma estreia, uma fase de grupos de Libertadores. É uma vantagem, sim, na parte física, também, claro, do placar, tá 1-0. É um cenário, o Piperno falou sobre isso, cenário muito parecido com o do ano passado. Palmeiras perde o primeiro jogo da final, tem um jogo de Libertadores no meio. Ano passado foi em La Paz, agora é mais perto, um jogo em Buenos Aires, sem altitude, mas é um jogo duro com o São Lourenço. É bem possível que o Abel coloque time reserva. Eu não colocaria um time inteiro reserva lá. Tentaria formar um time forte. Eu acho meio maluco isso aí de meter time reserva na Libertadores e jogar com o time inteiro no estadual. É coisa de doido. Isso aí e muita gente vai fazer. O Palmeiras fez no ano passado, o Flamengo fez também e perdeu para o Alcas no Equador. O Renato acho que falou que vai fazer também agora pelo Grêmio. Jogar com Juventude, é muito louco isso. Né? Então, é aquela coisa, né, de cada vez mais as cobranças são no imediato, né, de resolver. Tipo, a Libertadores tem mais tempo e os times acabam levando isso em conta algumas vezes. Se perder a final, eu vou ter problema aqui. Acho que deve ser mais ou menos esse o raciocínio, porque eu tentaria levar um time forte para a Argentina, até porque, como eu falei aqui no outro programa, não é um grupo tão fácil do Palmeiras. Não acredito que o Palmeiras terá dificuldade para classificar. Acho que ele vai classificar porque o time é muito forte. Mas, assim, não é um grupo que se dá para você vacilar muito. É São Lourenço, é Del Valle, né, e o Liverpool do Uruguai. Mas São Lourenço e Del Valle são boas equipes. Então, eu não jogaria com um time totalmente reserva lá na Argentina, não. Tentaria levar um time forte para lá. Eu acho assim, o Hendrick, por exemplo, não tá legal, aí tudo bem. Né? Aí você não vai expor tempo. Tem que parar, que tá sentindo tem que parar para dar uma segurada, claro. Agora, o Piperno levantou um assunto, eu fui levantar aqui, os clássicos do Palmeiras em 2024. O Palmeiras jogou 5 clássicos e só ganhou um do Santos. Só ganhou um. Ele perdeu a Supercopa nos pênaltis pro São Paulo, quer dizer, empatou. Teve aquele empate contra o Corinthians aos 100 minutos, lembra disso? A jornada heróica do Corinthians, que falaram que era heróica, e perdeu esse jogo pro Santos. Não é normal, né, pro Palmeiras, esse time, embora tivesse invicto, 5 clássicos, ele só ganhou um. 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e hoje 1 derrota. Não é normal pro Palmeiras, né? Esse time do Palmeiras, ele ganha muito. Ele é um time... É claro, ele não perdeu, a não ser hoje. Mas não é normal, é uma coisa assim. Eu acho que é um alertazinho pro time do Palmeiras e mais, né? Esse não é o time que vai disputar as decisões lá na frente. O Hendrick está fora do Palmeiras. Então. Esse é outro fator a ser observado. Hoje o Rony me pareceu, entrou mais à vontade, arriscou um pouco mais e tal. Não sei se é o Rony que vai ser o cara da posição, mas começa a ser uma coisa para se pensar. O Palmeiras vai perder o Hendrick e não está jogando um bom futebol, não. Não tem mostrado um futebol de bom nível. Mas estava invicto. Tá, mas nós estamos disputando um campeonato de um nível muito baixo. E o Palmeiras está sofrendo mais do que normalmente sofreria. A gente está falando do Palmeiras nos clássicos, geralmente não. Os números do Abel Ferreira, né, desde que chegou ao Brasil, são todos positivos em clássicos. Esse ano, como trouxe o Flávio aqui, são 5 jogos, apenas 1 vitória contra o Santos no dia 28 de janeiro, e aí 3 empates e hoje a derrota. E tem também, né, a gente tem que citar aqui que o Palmeiras perdeu nos pênaltis a Supercopa para o São Paulo. A estatística entra como empate. Ô Pedro, é assim... É ruim, não é? Mas nós estamos comparando o Palmeiras com o Palmeiras. É isso. Se você comparar com os outros times, ok. Mas com o Palmeiras, o próprio Palmeiras, o nível de cobrança do Palmeiras, o nível de superioridade do Palmeiras para os outros, ele deixa um espaço para você falar, poxa, 5 clássicos, o Palmeiras só ganhou 1. Quando ele é melhor que todos os outros. Ele é melhor que o Corinthians, ele é melhor que o Santos, ele é melhor que o São Paulo. Ele é bem melhor, mais estruturado e tudo. E, no entanto, em 5 jogos ele só ganhou 1. É isso que, sabe? Estou comparando o Palmeiras com a possibilidade do Palmeiras. O que ele pode fazer. Ele pode render mais. Eu acho, Flávio, que, para ser muito honesto, assim, o Palmeiras ganhou o direito, ganhou o status de ser considerado um time mais confiável. Ok, perde pouco, ganhou vários campeonatos.
Isso ninguém apaga. Mas isso não é para sempre. Então, às vezes, o torcedor fica muito cheio de dedos, por exemplo, para fazer uma crítica aqui, acolá e tal, né? Enfim, às vezes até mesmo o crítico que analisa o jogo do Palmeiras e tal. E, na verdade, assim, eu concordo com tudo isso aí que você falou, o Palmeiras é melhor que os outros, então esses números são anormais. Mas eles são anormais por quê? Porque não vem jogando bem. E não vem jogando bem por quê? Já não é de hoje, e o Campeonato Brasileiro, até mesmo a Libertadores acendeu esse alerta, de que o Palmeiras tem alguns intocáveis que talvez já não merecessem mais esse status. É aquela coisa do perigo dos 3 anos, do técnico que chega aos 3 anos e tal. É natural, é humano que ele adquira uma relação de confiança com aqueles jogadores que foram com ele para muitas conquistas e tal, né? E eu sei também que às vezes, né, dói no coração do cara ter que mexer. Mas é também o trabalho dele, é muito bem pago para isso. Então, desde o fim do ano passado, eu acho que está na hora do técnico do Palmeiras começar a observar melhor algumas opções de elenco que ele tem, em prejuízo de alguns titulares intocáveis, né? Não é porque alguns jogadores ganharam as 2 Libertadores, brasileiros e tal, e isso está na história, isso, o torcedor tem que ser grato para sempre e tal, mas chega um momento que se o cara não está bem, ele tem que sair do time. E no Palmeiras eu sinto que isso é feito assim a fórceps, com muita dor no coração. E também não é para sempre. Sim. O jogador pode não estar bem nesse momento e depois ele sai. Volta. Você citou o Piquerez. O Piquerez é um cara que não está legal mesmo. Mas ele vai perder a posição para sempre? Óbvio que não. Claro que não. Ele vai, e curiosamente, claro que o Piquerez joga de outro jeito, ele fecha mais. Mas com a entrada do Vanderlan, o Palmeiras foi pro fundo do campo e começou ganha profundidade. Ganhou profundidade, é outra maneira de jogar. Sim. E foi bem. O Vanderlan entrou muito à vontade no jogo, entrou muito bem na partida. Talvez seja uma coisa para se pensar, uma outra maneira de chegar na área do adversário. Não fechando, mas pelo lado do campo, né? Por isso que eu acho que o banco do Palmeiras, Flávio, até em função do talento desses garotos e tal, ele é melhor do que se imagina por aí. Está falando do Vanderlan, a gente está falando do Estevão, que tem só 16 anos, mas dá para ver que é diferente. Os próprios meninos da defesa, o Naves, o Garcia e tal. O Caio Paulista poderia. O Caio Paulista. O Palmeiras tem boas opções. Uma opção. O Richard Rios entrou bem no jogo. Sempre, né? Sempre. Ele sabe jogar, né? Então, assim, por que não começar um jogo ou outro com o Rony Richard? Entrou bem. O Rony entrou bem. O Rony entrou incomodando. Teve duas? Fazia tempo que ele não fazia uma boa partida. Teve Hoje ele duas entrou chances. bem. Hoje ele incomodou mais do que o Endrick e do que o Flaco Lopes. Sim. O Bruno Prado levantou esse debate aqui, que é interessante. Piperno, você colocaria o time titular na Libertadores ou é o caso de poupar mesmo? Eu acho a Libertadores muito mais importante do que o Campeonato Paulista, com todo respeito ao estadual. Não tem como você medir uma competição ou outra. A Libertadores está muito acima, mas é um título em disputa com um rival, que é o Santos. É o caso de poupar mesmo ou você entraria com o time titular e depois o Palmeiras se resolve no fim de semana, mesmo com jogadores cansados pela viagem ou algo do tipo? Mas não teve data FIFA agora? Tem um monte de gente que descansou. Eles não deveriam estar cansados, eu concordo com você. E é começo de temporada, parece até que a gente está falando que eles estão em fim de temporada, ou meio de temporada. Eu entendo aqui, enfim, no futebol brasileiro tem essa coisa estrutural aí de dar muito valor para campeonato estadual. É difícil colocar, até mesmo na cabeça do torcedor, vamos jogar Libertadores correndo o risco de perder o estadual. Eu sei que realmente tem muita gente que tem dificuldade em assimilar isso. Eu, honestamente, faria lá uma chamada oral lá com todo mundo. Olha, você tá bem? Tô bem. Então joga. E você, tá bem? Também não. Então, assim, o Endrick, o Endrick saiu com uma dor. Então o Endrick fica fora. Mas o Flaco joga. E assim, por exemplo, Gustavo Gomes, você tá voltando, faz tempo que você não joga. Vai entrar. Então, eu acho que não tem por que esse excesso de zelo, excesso de cautela de querer poupar o time inteiro como fez no ano passado. Até porque o adversário agora é um adversário duríssimo. Veja, até o jogo do ano passado, quando poupou o time inteiro, o último jogo que o Palmeiras tinha perdido Libertadores fora do Brasil tinha sido exatamente para o São Lourenço. Quando o Filipão era o técnico. Depois disso, fora de casa, fora do Brasil,
O Palmeiras não perdeu nenhuma em 2020, 21, 22. O Palmeiras foi perder em 23 com o time reserva. Por conta da final do Campeonato Paulista. Por conta da final do Nobre Campeonato Paulista. Só perdeu esse também. Que nem pro Boca perdeu, empatou lá. Ó, para você que nos acompanha na Rádio Jovem Pan, rápido intervalo e voltamos já com canelada para você. Seguimos na TV Jovem Pan News, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes e o aplicativo Panflix. Bruno Prado, é o caso mesmo de poupar atletas na Libertadores ou você acha que não? O Vampeta, que amanhã volta à programação da Jovem Pan, ele é contra poupar, né? Então amanhã, quando eu perguntar para ele no bate-pronto durante a semana, ele vai falar, não, tem que jogar todo mundo. Boa licença-prêmio do Vampeta, porque tem férias e licença-prêmio. Ele gosta de jogar o dominó ele tava lá na ilha de Itaparica e acabou. Saiu daqui com 49 anos, volta com 52, pô. Pô, morrendo de saudade do Vampeta. Como é que é, velho, mano? Mas é verdade, faz falta pra caramba, né? Ele não gosta dessa história de rodízio, ele fala pra gente que rodízio só na churrascaria, entendeu? Ele não gosta. Então, se ele estivesse aqui, e eu vou perguntar pra ele durante a semana, né, até o jogo da quarta-feira, ele vai falar, ó, não, tem que mandar todo mundo, descanso nada, tá começando a temporada. Pra você, Bruno Prado. Assim, o Vampeta tem isso até como, assim, uma ideia dele como ex-atleta, uma filosofia dele. Assim. Mas eu iria com o time titular e eu entendo que o calendário é muito pesado e que os atletas precisam de descanso. Mas, para mim, o jogo de quarta é importantíssimo. Eu iria com o time titular, a não ser... Claro, a gente não tem acesso aos dados dos atletas. Lá o Palmeiras tem profissionais capacitados ali na sua parte física, a parte fisiológica. Mas, estando em boa condição, eu colocaria o time o melhor que pudesse para jogar na quarta-feira. Acho que o jogo de quarta é muito importante. Eu acho mais importante que o de domingo. Sei que se fizer uma pesquisa com a torcida do Palmeiras, a maioria vai achar o de domingo mais importante que o Vale-Taça. Eu acho o de quarta mais importante. Não que tenha que jogar com o time reserva domingo, não. Eu tentaria jogar com um time forte quarta e outro domingo. E o Abel, na primeira fase do Paulista, não sei, essa semana, dependendo da decisão dele, ele deve falar sobre isso. Ele rodou bem o elenco. Todos eles tiveram algum descanso durante a primeira fase. Teve a data FIFA também, né? Eu acho que... O Palmeiras demorou para repetir a escalação esse ano. Demorou para repetir. Todo mundo teve momentos que descansou, que até agora só foi o Paulista, mas tem jogo quarta, domingo, até porque você tem que encaixar, que são 15 datas agora, 12, 13, 14, 15, 16 datas em 2 meses e pouco, né? Muita coisa. Das 12 rodadas, o Palmeiras repetiu a escalação em 9. Passou a repetir só nessa reta final. E agora também, na fase mata, né? Na fase mata, e agora final em 2 jogos, né? Que o Palmeiras vem repetindo a escalação, mas geralmente o Abel Ferreira deixou todo mundo jogar. Flávio Prado, já de volta também pela Rádio Jovem Pan, Flávio, mas dá pra ver que o Endrick é um caso que o Palmeiras tem que olhar com mais cuidado. Já não sei se vale jogar na Libertadores, aí concordo com você, mas tem que mandar o time titular ou a maioria titular para a Argentina? Pô, eu acho uma loucura, não, uma heresia você pensar em poupar para... voltando na rádio, desculpa, Flávio, de interromper. Agora sim, de volta à Rádio Jovem Pan com Canelada, Santos 1, Palmeiras 0. A gente está aqui debatendo se é o caso do Palmeiras poupar na Libertadores na quarta, visando já o segundo jogo ou não. Flávio Prado. Eu acho uma heresia, uma loucura, até pensar nisso. O campeonato mais importante e o menos importante. Você poupa no mais importante por causa do menos importante. Então é muito louco. Eu tenho uma histórica discussão com o Tele Santana, aí nos arquivos da rádio, que eram os urros. Não eram nem os berros, eram os urros. Quando o Tele mete o time em reserva de São Paulo contra o Criciúma na Libertadores de 92... São Paulo toma de 3-0, tomou um baile. Eu urrava aqui, era um negócio de maluco. E aí no dia seguinte consta que a direção de São Paulo falou, não dá, né, velho? Aí não dá. Aí o São Paulo começa a botar o time pra valer. O Tele não gostava de Libertadores, é curioso isso. E aí ele começa a botar o time pra valer e ganha a Libertadores. E aí ele percebeu que mudou até a vida dele profissional, aquela coisa da Libertadores. Esse negócio de campeonato paulista, pô, pelo amor de Deus, né, gente? Não dá pra comparar. Não dá para comparar. E o Palmeiras tem elenco para fazer 2 times fortes, e assim, mas manter uma base titular. Uma base titular para o jogo lá contra o São Lourenço. Mas se tiver que optar, pelo amor de Deus, eu acho maluco isso, maluco. Aliás, eu não consigo entender como é que começa um campeonato. O campeonato mais importante é acabar os estaduais. Realmente isso aí, dentre as maluquices do calendário, essa é a maior de todas. Começa a Libertadores, não acabar os campeonatos estaduais. É muito louco isso, muito louco.
Se os campeonatos estaduais tiver só um jogo de final, porque a Libertadores ela tem o calendário divulgado antes e tal. Então, assim, até nisso os campeonatos estaduais atrapalham, né? Eu estava falando aqui do trio, que o Abel Ferreira não colocou muito em ação na primeira fase do Campeonato Paulista. Eu puxei aqui os números da primeira fase, do Vanderlan, do Lázaro e também do Estevão. Começando aqui pelo Vanderlan. Ele enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto, saindo do banco de reservas, foi titular contra o São Bernardo, contra o Bragantino. O único jogo que ele fez 90 minutos, que aí o Palmeiras entrou com o time reserva àquela altura por conta da Supercopa e ganhou por 1-0. E começou jogando contra o Novo Horizontino. Então, 4 jogos para o Vanderlan, certo? Aí nós temos Estevão, entrou em 4 jogos, teve 25 minutos contra o São Bernardo, uma assistência. 28 minutos nessa vitória contra o Bragantino, o Palmeiras entrou com o time reserva, ele entrou também durante o jogo. E contra a Inter de Limeira teve 6 minutos o Estevão, ou seja, participou de 3 partidas, né? Todas saindo aí do banco de reservas o Estevão. E o Lázaro, para fechar, o Lázaro chegou a participar aqui de 4 jogos também, dos 12 do Palmeiras. O Lázaro chegou depois, né? Lembrando que ele foi contratado, chegou com o campeonato andando, né? Mas mesmo assim, dos jogos que ele ficou à disposição, dos 8 jogos ele entrou em 4. Tá? Então o Lázaro está aqui, só uma vez foi titular. Para provar que desses 3 jogadores que ele colocou em ação, agora é com vocês, né? Ele não utilizou muito, né? Ele até relutou em colocar esses atletas durante todo o Campeonato Paulista, Piperno. Isso é uma boa observação, sim, que você fez. Eu até gosto muito desses jogadores, eu os teria utilizado mais vezes. Então, Pedrinho, o estranho para mim não é nem que eles tenham entrado hoje, é que eles tenham entrado tão pouco antes. Até porque a gente está falando, por exemplo, o Vanderlan é um jogador que o ano passado já foi apontado aí como revelação, foi bastante utilizado no Campeonato Brasileiro, e o Piquerez não veio bem. O Piquerez, desde o começo do ano, não faz até aqui uma boa temporada. No caso do Estevão, o Estevão entrou lá em um desses jogos aí que você citou, deu assistência para gol. Então, naquele dia, né, o Nova Joia está aí nascendo e tal. Aí praticamente não entrou mais no time. Estranho isso. Lembrou um pouco também o que aconteceu com o Kevin no ano passado, né, que entrou, ajudou a decidir jogos, ajudou a virar, o Palmeiras buscar o empate contra o Boca, e depois fez um jogo ruim contra o Atlético Mineiro e não voltou mais. Então, eu acho assim que esses meninos, o próprio Lázaro, que chegou aí outro dia e tal, eles têm que jogar com mais frequência. Porque, repito, alguns jogadores, alguns titulares intocáveis do Palmeiras não estão bem. E se não estão bem, podem sair do time, ficar fora um jogo, 2, 3 e voltam depois. São jogadores de extrema qualidade, jogadores que ganharam muito. Agora, se não estão atravessando um grande momento, então sai do time um pouquinho, descansa um pouquinho e dá chance para o outro que tem bom nível. A gente está aqui aguardando a entrevista coletiva dos técnicos, Fábio Carille e Abel Ferreira. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir os 2 técnicos. Carille continua sendo uma pedra no sapato do Palmeiras, hein? Tricampeão paulista. Tricampeão paulista, e não vamos esquecer que o título de 18, né, foi ganho lá no Allianz. É verdade. Naquele caso do Paulistinha, né? Sim, o Palmeiras passou a chamar o Paulistão de Paulistinha. Teve polêmica de arbitragem. Talvez a primeira participação do VAR na história do futebol brasileiro, antes do VAR ter sido instituído, né? Até hoje se discute se houve interferência externa naquele lance, se não houve. Esse Palmeiras e Corinthians polêmico daquele ano, né? 2018, né? 18, porque em 2019 foi Corinthians e São Paulo, né? Corinthians e São Paulo. São Paulo eliminou o Palmeiras na semifinal. Agora, 2017, Corinthians e Ponte. Corinthians e Ponte, a Ponte eliminou o Palmeiras, mas na fase no turno regular e tal, o Corinthians do Carille ganhou do Palmeiras, inclusive no Brasileiro também. E eu estava citando esses atletas que o Abel Ferreira não utilizou tanto assim. É curioso, porque na Libertadores aconteceu a mesma coisa, na Libertadores ano passado. Quando ele precisou de alternativas para poder marcar aquele gol contra o Boca Juniors, tirou o Endrick do banco,
porque o Endrick ele tinha colocado lá na Bombonera, faltando acho que 1 minuto, colocou nos acréscimos, e aí colocou já o Endrick no segundo tempo, teve mais minutagem o Endrick, colocou o Kevin, que até então ele também relutava para colocar. Vamos lá, Kevin, hoje é contigo. E hoje eu vi a mesma coisa contra o Santos, sabe? Assim, 3 atletas, ó, o Vanderlan foi preterido pelo Caio Paulista, falei aqui, e o Lázaro, reforço, e o Estevão, promessa, eles foram preteridos pelo Breno Lopes. Tipo assim, na hierarquia eles estavam por último. E hoje, final, Abel Ferreira precisando de alternativas para mudar o jogo, ó, hoje é com vocês. Final, hoje é com vocês, entendeu? Por que ele não colocou o Breno Lopes, né? Já que ele já coloca o Breno quase todo o jogo. Enfim, é isso que a gente não consegue entender essa lógica. Aí o Abel tá ali no dia a dia do Palmeiras, né? Deve saber muito mais do que todos nós, mas a gente questiona. Os caras não tiveram quase oportunidade na primeira fase e hoje entraram na final, pô. Só uma coisa que me ocorreu aqui, o Flávio chamou atenção para o desempenho ruim do Palmeiras nos clássicos, com o Santos é exatamente o oposto. O Santos perde para o Palmeiras, mas ele ganha do São Paulo, ganha do Corinthians, ganhou do Palmeiras hoje. E o Carille, Flávio, até a última passagem dele pelo Corinthians em 2019, talvez o Bruno tenha esses dados, o Carille tinha um aproveitamento absurdo nos clássicos. Era coisa assim, acima de 70% de aproveitamento como técnico do Corinthians. Ele faz um trabalho que a gente precisa enaltecer. Estão falando muito do Palmeiras. Porque na primeira passagem já tinha ido muito bem o Carille, no Santos. Ele é bom. O trabalho o Santos, ele remontou o time, né? Praticamente outro time com relação ao time do ano passado. E essa remontagem é feita durante uma competição. Tá bom, o nível não é e tal, mas ele está conseguindo ganhar jogos importantes, jogos cruciais. Ele está conseguindo, a própria passagem do Santos para a final foi muito mais simples do que a do Palmeiras. O Palmeiras foi mais sofrido, embora não tivesse corrido grande risco, a bem da verdade, mas foi muito mais sofrido. Então o Carille realmente chegou com muita facilidade, ele ajeitou o time do Santos, foi pegando os jogadores e montando o time, está consertando o carro em movimento, está consertando o avião com o avião em voo. E a coisa está andando legal, está indo bem. Continuo achando que o Palmeiras é favorito ao título. Acho que o Palmeiras tem todas as condições de fazer 2 gols de diferença aqui em São Paulo, consequentemente ser campeão. Mas, efetivamente, se você olhar de onde partiu o Carille e de onde partiu o Abel, o Carille faz um trabalho melhor pelo que ele não tinha, né, na mão e pelo que o Abel já tinha pronto aí.